Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Bom dia, ouvintes da Clube! Tá começando mais um Clube Verso, nosso espaço semanal aqui na Clube para falar de negócios, inspirar, trocar ideias com gente legal. Bom dia, Maju! Bom dia, Ju! Tudo Feliz bem? de estar aqui de novo. Que ótimo! Hoje a gente tá com os meninos da Duck, os fundadores Gabi e Vini. Tudo bem, gente? Bom dia, pessoal. Tudo certinho. Bom dia, tudo jóia também. Que bom, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Clube Verso. A gente já tá finalizando a primeira temporada, então já tem muita conversa legal para quem estiver acompanhando pelo Spotify, pelo YouTube, quem estiver com a gente na rádio. Esse é um espaço pra gente inspirar um pouquinho o início da tua manhã, seja em casa, no trabalho, no trânsito, tá tudo certo. A gente veio aqui pra falar um pouco das nossas conversas de corredores, encontrar gente legal e finalizar com dicas práticas. Então vai ser um papo rápido, fica com a gente até o final que tu já vai poder aplicar coisas no teu negócio. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Valeu. A gente quer começar com a pergunta que todo mundo quer saber. Por que Duck? A principal pergunta dos corredores. Pô, a história é até bem curiosa, assim, porque, na verdade, é bom também pensar um pouco na formação da Duck, assim, nós somos em 3 sócios, né, e nós 3 estávamos em situações bem distintas na época da criação da Duck, um desempregado, outro com a empresa que faliu, enfim, e a gente acabou se reunindo e tava com essa ideia de ter um estúdio próprio nosso. E, enfim, né, a gente tinha a ideia muito clara do que a gente queria ser, mas a gente não tinha um nome. Então a gente se reuniu e começou a ter algumas ideias, assim, em relação ao que queria. E, na verdade, o que aconteceu? Na época que a gente criou a Duck, a gente tava muito uma febre de mandar o emojizinho do boné azul no WhatsApp entre si. E a gente começou o brainstorming, assim, né, desenhando esse boné azul. Só que ficou muito feio mesmo. E no final das contas, a gente olhou para aquele boné mal desenhado e pensou, putz, isso parece um pato. E aí a gente pensou, nossa, é isso. Daí deu um estalo, assim, da ideia. A gente falou, beleza, só que pato em português é bem chato, né? Então vamos deixar um pouco chique, vamos colocar duck em inglês. A história real é essa, né? A gente tem 2 versões, a gente também depois pegou o pato como animal e entendeu as características dele para usar isso como uma adaptação de como a gente se comporta no nosso negócio. Por sorte, deu bem... liga, né? Deu liga, assim, foi bem parecido as características, mas a real história foi a partir disso, né? Inclusive, recentemente a gente mudou o logo, mas o pato sempre esteve presente, né? Eu amo designers aplicando o processo de design, né? A gente podia dar um passinho pra trás e explicar melhor o que é o design, né? O que é um design studio? Assim, é complexo a questão e subjetivo ao mesmo tempo, mas acredito que design, acima de tudo, acho que a gente, como trabalha com design, a gente acaba vendo, a gente estava até conversando antes, quase tudo como um design, né? Eu acho que o jeito que a gente faz as coisas no dia a dia, além do nosso trabalho, acaba sendo também. Acho que design também acaba sendo um pouco de como a Duck é como negócio mesmo, fora da prática. Mas eu vejo o design sim como um compilado de ações e pensamentos que tu direciona eles para tornar uma comunicação melhor ou então para dar um direcionamento melhor para tal coisa, né? Sempre pensando que existem pessoas do outro lado que vão consumir aquela informação e assim por diante. Eu vejo, além de comunicação, né, como tu comentaste, o design muito como estratégia e planejamento, assim. Eu acho que não existe uma forma... A partir do momento que tu faz algo que tu só executa sem planejar, tu não tá fazendo design. Às vezes tu tá só expressando alguma coisa imediatamente, assim. Então acho que o Design Studio ele é muito sobre isso, né? Ele é muito uma forma de planejar as coisas e executar elas com uma qualidade maior, assim, superior. De materializar coisas de uma forma planejada e, enfim, bem feito. Até um pequeno adendo, assim, porque... A Duck, eu acho que ela se considera como um estúdio de design, talvez não uma agência, justamente porque a gente não tem nada contra a agência, pelo contrário. Mas é porque a gente decidiu focar em 2 áreas assim que a gente entende de fato como faz, que a gente consegue garantir desde o início até o final a entrega bem feita. Então por isso a gente acabou colocando esse nome de estúdio de design, até porque normalmente os nossos projetos que a gente faz é um pouco mais artesanal, sob medida,
do que necessariamente ter um volume muito grande de projetos. E como a gente faz coisas muito específicas, se a gente se considerasse uma agência, talvez a gente teria que vender uma gama de serviços muito maior, sabe? Sim, é mais específico, né? A gente começou o programa tem algumas semanas já e a gente conseguiu, né, reunir alguns convidados super interessantes nesse sentido mais amplo de negócio. E aí a gente entendeu que tem algumas dores em comuns, né, da pessoa que está empreendendo, da pessoa que tem o seu negócio, dos profissionais que estão no mercado daqui. E algumas dessas dores são com relação à venda, com relação à comunicação, coisas que o design consegue se plugar, né? Então, para o pessoal que está ouvindo, que tem interesse em conhecer mais o trabalho de vocês também, qual que é o momento normalmente que as pessoas procuram vocês? Normalmente o pessoal procura quando tem alguma dor relacionada ou à comunicação ou ao comercial, assim, né? Tem algum problema no geral nesse sentido. E a gente, como um estúdio de design, a gente tenta diagnosticar junto com o cliente. É um trabalho muito colaborativo, na verdade, e cooperativo acima de tudo, pois a gente acaba intervindo junto com o cliente para tentar entender o que está acontecendo e como a gente consegue resolver isso por meio do design, né? Então, até o nosso slogan bonitinho, né? Design resolve problemas. A gente acredita muito exatamente nisso, porque a gente entende que conforme problemas surgem, tu pode ter uma abordagem de pensar design, né? O famoso design thinking, para resolver aquele determinado problema. Então, normalmente as pessoas chegam até a gente muito, às vezes, dizendo, o meu cliente não vê valor no meu produto, eu não consigo me diferenciar em relação aos meus concorrentes, ou o meu cliente não está entendendo o que eu estou vendendo. Então, muitas das vezes, o ponto de partida é esse, sim, né? O pessoal vem com algum problema, a gente investiga, por meio, né, dessa metodologia do design, entrevistando pessoas, observando dados, né, tendo dando um passo para trás, e normalmente, como é alguém de fora da empresa, a gente consegue ter essa intervenção um pouco mais sinuosa, né? A gente não está dentro do ambiente ali influenciado com vieses, a gente acaba conseguindo ver um aspecto mais macro e às vezes conseguindo contribuir melhor, né? Vocês atendem o pessoal daqui e gente de fora também, né? Vocês sentem uma diferença, assim, no que as pessoas procuram, tanto nessas soluções de problema de fora e daqui? Vocês atendem diferente também? Acho que o atendimento, assim, ele não... Nosso atendimento, na verdade, o jeito que nós trabalhamos, eu acho que é o mesmo, sendo bem sincero. Agora, sim, a gente, inclusive, ultimamente, a gente está tendo mais contato com o pessoal daqui, com empresas daqui. Eu não sei dizer, talvez, muito bem o porquê, mas a gente, principalmente depois da pandemia e um pouco antes, a gente sempre trabalhou com muitos clientes que não são, inclusive, do Rio Grande do Sul. Ou do Brasil, né? Ou do Brasil. Então, isso para nós sempre foi muito interessante a entender que, até às vezes para nós, a gente pensou que a gente estava limitado. Tipo, a gente está numa região e talvez a gente vai ficar vivendo isso aqui. E se mostrou ao contrário. Então, a diferença, talvez, entre a galera local aqui eu vejo, assim, que a forma de lidar não muda. É mais uma questão que aqui ainda a gente tem que, talvez, não digo conscientizar, mas ainda mostrar mais o que é o que a gente estava falando antes, o design, o projeto em si, sabe? Ainda eu acho que é um pouco diferente, talvez, do que a gente tem de um cliente que, às vezes, ele é 100% home office ou online, que ele já tem um entendimento sobre o que ele está buscando, as dores que ele tem já são muito mais estão mais afinadas do que ele realmente precisa. Aqui eu acho que tem mais uma educação também, uma forma de a gente lidar mais do lado do cliente para mostrar realmente o que é o nosso trabalho. Eu acho que até para contribuir em relação a isso, na minha leitura, ainda o empresário local ainda tem o estigma de que às vezes os fornecedores de serviços aqui da cidade não são tão bons quanto, por exemplo, da capital, etc. Quando na verdade é justamente o contrário, né? Por a gente já ter tantas peculiaridades tão interessantes da nossa cidade em relação a tanta hospitalidade, tem N coisas que a Serra aqui é destaque, muito pela postura e a forma de lidar com as coisas. Isso acaba sendo até um diferencial próprio, tanto nosso quanto de outros prestadores de serviços, que acabam até desempenhando melhor do que, enfim, serviços da capital ou de São Paulo, né, que normalmente a gente acaba concorrendo contra. Então, acho que também vai um pouco dessa educação, tanto dessa maturidade de enxergar os problemas, enxergar formas de resolver, quanto dessa maturidade de entender a capacidade e a qualidade que a gente tem dos prestadores de serviços locais aqui na cidade, mesmo ela sendo pequena, né? Essa proximidade cultural ajuda a entender a própria questão do mercado, né? Então, às vezes, o meu cliente não está enxergando. Talvez, conhecendo esse cliente, tu consiga
chegar em soluções daqui a pouco mais aproximadas, né? Exatamente. E é interessante que vocês falam sobre estar aqui quando a equipe de vocês ela não tá toda aqui, né? Como que funciona essa captação a nível de atrair clientes de fora e essa organização de um time que também não tá todo fisicamente próximo? Pois é. Na verdade, acho que começando pela questão, acho que da Duck, assim, como time, como negócio, a gente sempre foi amigos, assim, antes da Duck, então acho que isso também facilitou muito como as coisas andaram, mas hoje a gente tem o Dudu, que ele tá na Itália nesse exato momento. Indo pro Qatar. Oi, Dudu. Inclusive, o Sauer logo mais vai dar um reverso, ele vai para Portugal, o Dudu vai voltar. E a gente tinha até pouco tempo atrás, a gente fez nossa primeira contratação também, foi remota. Mas assim, o nosso método de trabalho, ele é muito, eu posso dizer, sobre responsabilidades mesmo, sabe? Sobre as entregas que a gente tem. A gente não é muito aquela empresa, tipo, preciso chegar 8 horas e sair 6 horas. A gente não tem um horário definido, claro, existe um consenso, né, da gente estar no horário comercial trabalhando até para responder aos clientes. Mas acho que, acima de tudo, a gente faz os nossos projetos muito com a alma mesmo, assim, do coração do resultado que vai ser entregue. Eu acho que é por isso, então, que a Duck acaba funcionando dessa maneira, sabe? É um pouco mais livre, às vezes a gente pode confundir sobre o que é responsabilidade e o que não é, tipo, sei lá, tem um médico, ou quero, sei lá, jogar um tênis, ou quero, sei lá, andar de bicicleta no horário de trabalho, beleza, mas entendendo que a gente sempre vai ter uma entrega, uma organização daquele projeto, né? E para captar essa galera, tanto clientes quanto possíveis colaboradores, tem uma mágica, porque todo mundo tá querendo, né? Como que eu faço para vender meu serviço para fora, ou para também, né, chegar nesse mercado de trabalho tão amplo que também tá, né? Não necessariamente substituir, mas complementar o daqui, né? Pior que pra gente, assim, a grande fonte é principalmente indicação e bons trabalhos, assim, que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? Bons trabalhos puxam outros bons trabalhos, né? Então a gente tem muita visibilidade aqui. Os próprios projetos da Serra, assim, né? O próprio Gramado Summit ali, que é um cliente nosso desde do primeiro ano, assim, de Duck. É um projeto que, por exemplo, muita gente de fora da cidade vê. Consequentemente, muita gente também quer trabalhar conosco nesse formato, né? No caso, a gente trabalhou com o site ali deles. E além das indicações, a gente também tem trabalhado muito para conseguir premiações internacionais, né? É assim que a gente busca daí outros tipos de cliente mais fora do país. Porque daí a gente pega bons projetos, né? Projetos reais, né? Acima de tudo. Projetos que funcionam, que alinham tanto a criatividade, mas também toda aquela parte científica que eu comentei, de investigar o problema, de resolver o problema por meio do design, mas sendo criativo, e ganhando essa visibilidade por meio dessas premiações internacionais, a gente consegue também atrair novas iniciativas e novos contatos para nós, né? Maravilhosos. A gente tá chegando no fim do nosso papo. Queria, assim, dicas rápidas pro pessoal que quer conseguir ter esse olhar, ou o que a pessoa que tá começando a entender pode tentar fazer por conta, assim, pra aplicar no seu negócio. Acho que, primeiro de tudo, entender enfim, né, perseguir um pouco mais de informações sobre experiência do usuário, ou também conhecido como UX. É uma parte que ela não é restrita ao digital. Ela envolve desde um comércio em que a pessoa entra, olha a tua vitrine, consome ali dentro, volta. São coisas pequenas que tu enxerga que o ambiente, a experiência no geral, conforme tu vai entendendo e tendo ciência em relação a isso, tu vai conseguir entregar experiências melhores e, consequentemente, evoluir muito no teu negócio. Acho que se eu vou falar para quem é do mercado agora do design, acho que gente que também faz o que a gente faz, talvez a dica que eu dou, inclusive se tu tá naquela indecisão de talvez começar o teu negócio, ou se tornar um estúdio, ou continuar no freelancer e tal, acho que independente, foca em criar projetos muito bons, um portfólio muito bom, que a partir disso a venda, vamos dizer assim, né, ou a atração do cliente vai se tornar mais fácil, vai se tornar muito melhor do que tu vender primeiro e depois entregar, sabe? A minha contribuição é escolham muito bem os seus parceiros, sou muito fã do trabalho de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Pessoal que quiser conhecer a Duck, @Duck Design Studio. Quem quiser conhecer o Verso, @tá no Verso. Se quiser trabalhar um dia com a gente, tá super convidado, manda uma DM pra gente, a gente agenda pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Valeu, e até agradece, o próximo obrigado. episódio.
Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.